psicotécnico é o profissional que aplica, mas as pessoas falam psicotécnico. Quem aplica isso? É o próprio órgão? É a banca? Já que faz parte ainda do processo seletivo? Não. Se faz parte se é uma etapa do concurso, quase sempre é a organizadora, né, que realiza isso. Não sendo parte, ou se bem que eu posso dizer que mesmo existem etapas do concurso que mesmo sendo parte sendo etapas, pode ser que o cliente faça, né? Por exemplo, no exame, vou dar um exemplo aqui, pode ser que o corpo de bombeiro ele assuma a parte do exame físico, tá? O exame, a prova objetiva a gente realiza, e o exame físico, o exame médico fique por responsabilidade do corpo bombeiro, por exemplo, tá? Isso pode acontecer. Mas pode ser que o NCE também fique por responsável por tudo, pela prova física, determinando, a mulher vai ter que fazer as mesmas 12 barras que os homens, por exemplo. É uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo da Polícia Civil do Distrito Federal. Era um concurso que nós fomos responsáveis por tudo. A única coisa que não fomos responsáveis foi a etapa da avaliação da vida do candidato durante o período. Nós fizemos a prova objetiva, fizemos a prova discursiva, depois fizemos o exame médico, montamos banca médica para fazer toda a avaliação médica de uma determinada quantidade de candidatos, fizemos prova física para homens e para mulheres, tá? Não só na Polícia Civil, no delegado, escrivão e agente penitenciário. Prova oral, fizemos a prova oral, montamos banca prova oral para o concurso delegado, entendeu? Teve avaliação psicológica para os 3 cargos. Tudo isso foi nossa parte. Tá? Até mesmo administrar e coordenar o curso de formação. Por isso que depende muito das atividades que são feitas a nível de responsabilidade na época que são definidos o perfil e a responsabilidade. Ou seja, cada caso é um caso, realmente, né? Se faz parte do processo seletivo, normalmente fica com vocês. A maior parte fica com vocês. Bom, nós temos aqui inúmeras perguntas, mas realmente o nosso tempo está chegando ao fim. Mas você poderia adiantar alguma coisa? Tatuagem, impede alguma coisa, por exemplo, na hora da posse, ou isso está sendo avaliado ali? Isso já teve, se eu não me engano, acho que já teve um questionamento sobre isso, mas eu acho que saiu uma jurisprudência aí que não tem sentido. Certo. O exame médico, então, é feito, poderia ser feito, inclusive, por vocês? Na verdade, a gente tem aí 2 exames médicos, né, que você teria aí no escopo do concurso. Um é o exame médico pré-admissional, é aquele após o resultado do concurso que a gente caminha para o cliente, tá? Quase sempre esse é de responsabilidade do cliente, porque já o cliente convoca, o cliente pede exames ou faz nas suas próprias instalações exames para os candidatos. Temos um outro que aí sim, que esse tipo de exame é mais específico, que às vezes já está ficando por conta da organizadora, que é a perícia médica nos portadores de deficiência, para ver se a atividade é compatível se o candidato conseguiria exercer aquela atividade. Teria que ser por junta médica. Por junta médica. Aí, na verdade, nós já estamos realizando muito, os clientes estão nos pedindo para realizar muito esse tipo de coisa, né? A gente monta uma junta específica, aí seguindo as diretrizes da lei, né, e avaliamos se a pessoa realmente é portadora de deficiência que dá direito a concorrer à vaga e se a deficiência dele é compatível com o cargo. Costuma-se dizer que a lei dos concursos, na hipótese de não haver uma lei realmente, né, feita pelo Poder Legislativo, venha a ser o edital. Mas nada que se sobreponha aos princípios da Constituição, ou seja, da moralidade, nada que fira esses princípios, havendo então o edital. No caso, por exemplo, pode o edital fixar que a pessoa que tenha nome sujo no SPC, ela não vá ser empossada? No caso do SPC, existe algumas entidades que nos contratam. Para quem não sabe, pessoa que está devendo na praça. É claro que eles procuram saber se o candidato tem boa conduta, esses tipos de coisa. O SPC, na verdade, eles procuram resolver o problema, né? Mas existem coisas que exigem que o candidato não tenha sido processado, não tenha sido preso, né? Esse tipo de coisa que vai de encontro à conduta do cargo que ele estaria ocupando, né? São coisas mais rígidas, né? Um candidato, por exemplo,
de polícia, e a vida dele é avaliada aí através de certidões que ele tem que apresentar para que possam ser avaliadas e se tem alguma coisa que vai impedir que ele tome posse, né? Você sabe dizer se já também há alguma jurisprudência com relação à apresentação da documentação, principalmente no caso de escolaridade, até a data da posse? Ou seja, pode ser cobrado que o candidato envie por correio ou apresente no momento da inscrição aquele comprovante de escolaridade ou de algum curso específico de formação? Não, existe uma jurisprudência que não se pode exigir do candidato a comprovação do requisito, a não ser que seja na posse ou na contratação. E o NCE cumpre a risca essa determinação? Existe uma diferença, as pessoas às vezes confundem isso quando você está fazendo a avaliação de títulos. A avaliação de títulos, quando se pede o documento, não é para que seja comprovado o requisito, e sim para que seja pontuado o candidato que tem um título ou não a mais. Um exemplo muito claro disso é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, o candidato engenheiro, mas se ele tiver uma outra graduação, ele pode ganhar mais 2 pontos como título. Como é que você vai saber que ele tem 2 graduações? Eu posso mandar a minha de administrador para você. Imagina o seguinte, o cargo é qualquer formação. Se você tiver uma 2ª graduação, você me manda, eu vou lhe dar 2 pontos. Aí você me encaminha um diploma de administração. Mandou 1. Não posso te dar o ponto adicional se você não me mandar o outro, né, o que você vai utilizar como requisito. Você está entendendo a diferença? Eu não estou pedindo para que ele me comprove, mas eu só tenho como dar o 2º ponto, o ponto adicional, se ele me mandar o primeiro. Aí sim, mas não é pedir o requisito, mas de qualquer forma a gente não utiliza isso em termos de requisito. Marco Aurélio, que veio aqui gentilmente, olhando para a câmera, deixa uma mensagem final para os seus clientes, que não são apenas os órgãos que lhe contratam, mas as milhões de pessoas que também o contratam pagando a taxa de inscrição, ou seja, os concursantes, os concurseiros. Muito obrigado pela entrevista, a TV Concurso agradece gentilmente, e eu tenho certeza que nós vamos receber inúmeros e-mails, e eu vou enviar para você, e na medida da possibilidade, por gentileza, nos ajude a respondê-los. Eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui. Nós